Eu a jogar o Elden Ring encontrei partes, não estou admirado, mas encontrei partes onde aquilo tem, do nada tem assim um stutter crónico, naquelas partes em específico. E eu, foda-se, espera aí, então saio dali, voltei para ali e aparece-me aquele stutter crónico outra vez. São partes específicas, nem sempre. De vez em quando tem uma quebrazinha de FPS tipo random, mas também há umas partes ali que tem um stutter na parte específica. Se passar sempre no mesmo sítio, vai sempre ter. E depois os outros stutters que acontecem muito ocasionalmente, pelo menos da minha experiência, tipo, aconteceu, mas passares outra vez já não acontece. Por isso é que eu digo que é random. O jogo é limitado a 60 FPS, o que para o tipo de jogo que é, tipo, não incomoda. Só se nota um bocado mais de ghosting, para quem está habituado a jogar sempre a 100, 200, se o monitor acompanhar. Tem um bocado mais de ghosting, ok, mas para o tipo de jogo que é, está ok. Na minha humilde opinião, está ok. Um gajo, se quiser zero ghosting, tem que usar monitor CRT ou OLED. A sobrar CPU, a sobrar 90% de CPU. Memória RAM, estou a jogar com DDR5 6000, portanto nem é por aí. E a sobrar a placa gráfica, porque está limitado aos 60, está a sobrar a placa gráfica. E tem aqueles stutters assim, maratos. E eu penso assim, eu pensei assim. Não enquanto estava a jogar, porque estava muito concentrado em tentar morrer menos de 15 vezes por minuto. Mas eu penso assim, há tanta gente, convertendo para o hardware, há tanta gente que anda a correr atrás do rabo por causa disto. Não neste jogo em particular, no Elden Ring. Até porque o pessoal que é fã de Elden Ring jogou o Bloodborne a 15 FPS. Portanto, tudo é válido. Há pessoal a correr atrás do rabo. Preciso fazer upgrade. E não há nada que possas fazer no jogo. Zero. Vou fazer upgrade. Esquece. Por mais forte seja o hardware, não há solução a dar. Não há solução. Isso deve acontecer para caralho nos MMOs, RPG. Naquelas partes tem bué da gente e o caralho. Já sei que é sempre assim, não é? Ainda para mais, muitos têm motores de jogo antigos. Isso deve acontecer para caraças. Agora, o curioso é do pessoal que eu atendo que me pede dicas para fazer upgrade ou para montar um PC novo. Nunca é para MMO. E eu pensei, só depois é que eu me apercebi disso. Eu não tenho memória, certamente aconteceu, mas deve ter sido uma cena tão esporádica que eu já nem me lembro. Ninguém a mim pede upgrade de PC por causa da MMO. E devem ser os piores nisso, mas eu também sei que não é tão exigente. Agora, há jogos tipo o Ark, que melhorou bastante desde o lançamento. Eu lembro que o Ark no lançamento era mesmo terrível em termos de instabilidade de performance. Melhorou para caralho, mas ainda tem os seus quês. O Rust vai do 8 ao 80, depende de tudo, não é? Com o mesmo hardware vai do 8 ao 80 o Rust. São jogos extremamente imprevisíveis. Grande parte da culpa da instabilidade tem a ver com servidores, não exclusivamente, mas em grande parte por causa de servidores. Então a cena do online, os servidores, quantidade de players, mais a parte gráfica em si, são jogos extremamente imprevisíveis que vão ter desempenho inconstante e imprevisível com qualquer hardware. E se eu comprar um novo Ryzen 9 e uma 4090? Vai ser imprevisível. Vai ser inconstante. E podes ter stutter na mesma. E não há nada a fazer em relação a isso. Agora, também, verdade seja dita, sendo um bocadinho advogado do diabo, que para muita gente acabar com o stutter depende do jogo e depende do hardware, mas muitas vezes acabar com o stutter resume-se exclusivamente a limitar os FPS. Agora tu tens, isso não é garantia, não é? Mas tu tens, imagina que o jogo varia entre 100 FPS e 180, 100, 180, percebes? Às vezes assim, outras vezes assim, mas varia entre 100 e 180. Tu trancas no 100, ele está sempre a 100. Às vezes isto não é suficiente porque há outros problemas mais fundo,
digamos assim, ou jogos multiplayer que muita gente pode ter a ver também com o servidor e não há nada a fazer. Não há nada a fazer. Mas atenua para caralho. Tens duas formas de limitar, quer dizer, tens várias formas de limitar FPS. Tens o Riva Thunder, para quem está no MS e Afterburner, limitas por aqui. 100 FPS. Ou o número que tu quiseres, não é? 0 quer dizer está ilimitado. Pode ser através da driver da Nvidia ou da AMD também, mas a taxa máxima aqui, se tiver em português, taxa máxima, tu ativas aqui, metes o número que tu quiseres, podes escrever aqui 100, está a andar de moto, ok, aplicar. Qual é a diferença de ativar num e noutro? Tanto num como noutro tu podes limitar e podes vir aqui e adicionar, por exemplo, estou com o OBS aberto, tu podes criar a limitação de FPS só para um programa. Primeiro, este aqui é em tempo real. Tu estás com o jogo aberto, a 40, e ele automaticamente passa para 40 FPS. A não ser que ele esteja a 30. Tu não ganhas desempenho com isto, ok? Tu só não deixas subir mais, mas o hardware tem que aguentar. Tu quando pões aqui na driver, tu tens que reiniciar o jogo. Portanto, não é bom para fazer experiências em tempo real. Em termos de input lag, na teoria, se só alterares isto, na teoria é suposto, as palavras-chave são teoria e suposto, porque já muita gente comprovou, mas há tantas variáveis que às vezes não se aplica. Na teoria é suposto ter os melhores resultados de input lag, se conseguires notar a diferença, eu não consigo, através da driver da Nvidia e não através do Riva Thunder, ok? Dito isto, o que acontece? Se tu tiveres a driver, por exemplo, aqui a driver, a driver da Nvidia e da AMD neste aspecto é a mesma coisa. Onde é que está? A pré-definição é o modo de gestão de energia está aqui normal, não é? Desempenho máximo. Normal é quando não está a ser preciso, ele baixa o clock. Só isso. Em desempenho máximo, ele tenta manter o clock sempre o mais alto possível, ok? Existem ligeiras variações, mas tem a ver com a gestão de energia e não sei o quê, para não tentar ultrapassar, melhor, não ultrapassar mesmo alguns limites pré-estabelecidos, mas, por exemplo, imagina que a tua gráfica faz em média 1940 de clock, se ela não tiver carga nenhuma, pode estar tipo a 1860, ok? E depois sobe para 1900 e qualquer coisa no máximo. Se tu tiveres um modo normal, padrão, ele baixa tipo aos 200. E entretanto está a 700. Ele flutua desde o 8 a 80, conforme tenha mais ou menos necessidade. E se tu ativares, no passado já foi problemático, ainda pode ser para um jogo ou outro, em termos de frame time, as flutuações do clock, ok? Hoje em dia eu tenho visto isso quase não ter impacto, ou não ter impacto. Tenho aqui umas gravações que eu fiz com um modo e outro. Se tu limitares os FPS pela driver da Nvidia, olha o que é que acontece aqui. Eu tinha limitado a 80 e tu tens a placa gráfica, como estava a sobrar muito, estava a trabalhar... Eu não fiz captura de ecrã, porque ao fazer captura de ecrã ele vai precisar de mais gráfico e o clock vai subir, ok? Vai precisar do codificador, não interessa. Tinha que ser mesmo filmado. Por exemplo, eu aqui experimentei jogar o COD, não é? Abri um mapa qualquer de propósito. 80, 960 MHz, 60 Watt. Se puseres pelo Riva Thunder, o clock vai ficar lá em cima. É como se estivesse na opção de desempenho máximo. Vai ficar o clock lá em cima e em vez de 60 watts, nesta situação em particular, ela está a trabalhar a 57%, porque subiu o clock. Aqui está a trabalhar a 86%, mas desceu o clock. A cena é, se o objetivo for poupar energia, se o teu objetivo for não estabilizar os FPS, ou estabilizar os FPS, mas também, ok, já que os FPS vão estar... limitados, nas partes onde seja preciso, poupa um bocadinho, poupa o hardware, poupa a conta de eletricidade, poupa tudo. Utiliza a driver da Nvidia, porque olha o que acontece aqui, exatamente o mesmo desempenho, 60 watt e aqui 103 watt. Não é o dobro, mas pouco falta. Claro que nas situações onde ele vai ter que usar já praticamente a gráfica toda e já,
Porque imagina que o jogo flutua entre 100 a 180 Watt e estás numa parte onde 100 FPS e tu estás numa parte onde 100 FPS a gráfica já está a dar quase o máximo de si. E não há hipótese, o consumo vai ser o mesmo, o clock vai ser o mesmo. Mas é a diferença com o Riva Thunder. No Riva Thunder, quando tu ativas por aqui, se a gráfica estiver a ser usada tipo a meio, ele não vai baixar o clock e vai consumir mais energia.